fatos. Bom, nosso assunto agora é a política com acenos ao MDB. Cresce a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro se associar ainda mais ao Centrão. E para falar mais sobre o cenário da política aqui no Brasil, nos atende gentilmente o ex-prefeito aqui da cidade de São Paulo, ex-ministro das cidades, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos, aos ouvintes, telespectadores. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar podendo aí discutir o Brasil com vocês. O ministro, o senhor esteve recentemente aqui nos estúdios do Jornal da Manhã e ainda não havia essa informação tão ampla de um apoio, ou pelo menos da aliança do presidente Jair Bolsonaro com os integrantes do Centrão. E eu cheguei a fazer uma pergunta para o senhor se o PSD era realmente um partido do centro ou do Centrão. O senhor obviamente diz que incomoda um pouco o rótulo de ser do Centrão, mas e essa aproximação agora do presidente com esses partidos? Como é que fica o bolo político nesse período? É a mesma lógica da entrevista anterior, Thiago. É o centro. O presidente ele está se aproximando do centro. Isso é lógico. Existia uma interlocução feita pelo deputado Rodrigo Maia até então, até alguns meses atrás. A partir do momento em que o presidente começou a ter uma relação direta com os partidos, ele começou a criar uma consistência maior na sua relação com o centro. O centro consiste da somatória de uma série de partidos e também do Centrão. E isso está consolidando a governabilidade do presidente. Isso é lógico, isso é evidente para todos. A própria mudança de postura dele, uma postura mais serena, um discurso mais conciliador, tem ajudado muito na consolidação desse projeto, o que vai ajudar a dar mais calma para o Brasil, a tranquilizar os investidores, a nos dar melhores condições de retomar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, no momento em que, felizmente, existem indicativos fortes que já em grandes cidades brasileiras e na maior parte dos estados, nós temos já a diminuição do crescimento, da disseminação do Covid-19. Então, acho que foi feliz do presidente e a sua estratégia se aproximar do centro. O PSD, ele se insere no centro, onde temos uma postura de independência, mas com preocupações com a governabilidade, e a postura dos nossos parlamentares, seja na Câmara, seja no Senado, elas estão convergentes com essa postura do partido. Ministro, e como é que se coloca o PSD nessas discussões que vêm sendo feitas nas últimas semanas, principalmente a possibilidade de uma volta de um imposto nos moldes da CPMF e o debate sobre furar ou não o teto de gastos aqui no país? Olha, é muito importante, Thiago, a governabilidade e a estabilidade econômica. Uma no campo político, outra no campo, evidentemente, econômico. Nós não podemos perder a boa imagem que o Brasil conquistou nos últimos anos da estabilidade da nossa economia, nossas perspectivas de um crescimento com consistência, sem riscos. Então, esse é o grande desafio do governo, do ministro Paulo Guedes, de não perder essa estabilidade. Eu defendo, do ponto de vista pessoal, como economista, que nós não ultrapassemos o teto, que nós mantenhamos essa política de teto que foi aprovado depois de muitas discussões do país, e é evidente que nós temos que também saber conciliar a política de manutenção do teto, de manutenção da estabilidade econômica, com recursos para que possamos retomar não apenas o crescimento, mas principalmente no campo social, os empregos. Agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Ministro, bom dia. O senhor enfatizou muito aqui o valor e a importância da governabilidade, o governo ficar mais estável e conseguir fazer mais coisas. Agora, quando esse termo e quando esse tema vem para o debate público, em geral as pessoas vêm com muito maus olhos. Por quê? Porque estamos acostumados a um tipo de política em que o governo entrega cargos ou entrega recursos e ganha de volta apoio. Eu queria ouvir do senhor, então, é condenável esse tipo de política ou não? Ele merece uma defesa? E se sim, qual a defesa dessa maneira de governar? É condenável a má política, é condenável o tomar lá da cá, não é condenável uma aliança política feita em princípios éticos, sólidos, com base em projetos que sejam bons para o país, que sejam construídos em conjunto, legislativo e executivo, e o executivo através da sua base.
Portanto, o que a opinião pública condena, e todos nós, eu acredito que vocês e eu também, é a má política, a política do loteamento, a política de distribuição de cargos sem nenhum critério, até porque um governo, quando ele é eleito justamente para governar junto com uma equipe que ele estrutura. Estruturar uma equipe junto com partidos aliados, desde que essas indicações sejam pautadas em princípios técnicos, baseadas na meritocracia, eu não vejo nenhum problema. Eu já ocupei diversos cargos do Executivo, fui prefeito de São Paulo, mais longevo até então, e jamais fiz loteamento, fui como ministro, jamais fiz loteamento, e não tive nenhum problema de governabilidade nos órgãos que dirigi. E eu imagino, pelo discurso do presidente, que tem sido e será essa sua lógica na composição, na ação em conjunto que ele quer fazer com partidos que queiram dar ao seu governo essa governabilidade. Agora você, Rodrigo Constantino. Presidente, bom dia. Qual a visão do PSD para disputa na Câmara e no Senado? Nós estamos vendo aí essa disputa já nos bastidores tomando bastante força, concentram muito poder, né, os presidentes de cada casa, e isso aí vai ser muito importante justamente para essa questão também da governabilidade à frente. Como é que está a situação? Se o senhor pudesse trazer aí um update para a gente, agradeceria. Lógico, Rodrigo, é um tema muito importante. Eu diria que depois das eleições municipais, no campo da política, a partir de novembro, a partir do segundo turno, será o tema mais importante no país. E é evidente que diz respeito ao governo do presidente Bolsonaro e a sua base que ele está querendo construir, seja a base mais vinculada diretamente, ou seja, aquela mais independente, com preocupações com a governabilidade e compromisso com determinados projetos, como a retomada do desenvolvimento, a estabilidade econômica, que é o caso do PSD. Eu acredito, Rodrigo, que o presidente, com essa sua nova postura, com esse discurso conciliatório que ele vem fazendo, com o diálogo que ele estabeleceu com os partidos do Centrão, do Centro, como é o caso do PSD, ele tem total condições de contar, muito possivelmente, com 2 presidentes que serão aliados nessa proposta de governo, seja na Câmara, seja no Senado. Eu acredito que ele está muito próximo de ter uma maioria vocacionada para essa governabilidade, não é compromissada com essa governabilidade. Eu não diria para você que é aquela maioria que vai bater continência em qualquer projeto. Não é isso. Governabilidade é diferente. São pessoas que querem o crescimento do país, que não querem ficar contra porque são contra. E eu, respondendo a sua pergunta diretamente, acho que serão 2 presidentes alinhados com essa política do presidente. Ministro, nós tivemos nos últimos dias o Datafolha mostrando a popularidade do presidente da República. O senhor atribui esse aumento de popularidade ao auxílio emergencial? Até que ponto que isso vem pesando? E eu já emendo mais uma pergunta rapidamente, estamos no tempo final da nossa entrevista. O PSD para 2022, como é que fica, mesmo com esse alinhamento ao presidente Jair Bolsonaro? É possível um candidato próprio? Como é que o senhor deve trabalhar isso nesses próximos 2 anos? Olha, Thiago, eu tenho dito sempre que com essa saudável mudança que nós tivemos na legislação político-partidária, onde nós não temos mais a coligação nas eleições proporcionais, todo partido, em relação aos médios ou grandes, eles vão ter um esforço muito grande para privilegiar candidaturas do campo majoritário. É mais do que natural, preservando o apoio e negociações para segundo turno, aqueles que não forem para o segundo turno. Com o PSD não será diferente. Nós definimos um grupo de parlamentares, nós pedimos para o Senado, e a direção do partido em conjunto com o Senado selecionou 2 senadores que serão os seus nomes colocados à disposição da base partidária a partir de janeiro do ano que vem. O senador Otto Alencar, fundador do partido, líder no Senado, e o senador Antônio Anastasia, 2 quadros qualificadíssimos que já tiveram experiência no Executivo, Legislativo, muito respeitados pela opinião pública, muito respeitados pela base partidária, e na Câmara dos Deputados foram selecionados 2 deputados federais, também com a mesma qualificação no campo moral, no campo da formação, no campo político, que é o deputado André de Paula e o deputado Fábio Tradi, ambos também com muita experiência. Eu diria que esses 4 parlamentares, os 2 senadores e os 2 deputados federais,
poderiam, com muita tranquilidade, desempenhar uma campanha de candidatura a presidente em altíssimo nível, mostrando as suas condições que teriam para ser presidente da República. E associamos a esses 4 o governador Ratinho, que deverá ser candidato à reeleição ao governo do Paraná, mas que nos autorizou deixar o seu nome na prateleira como análise para que o partido possa ter inserções com o seu nome, também discutir o seu nome nas bases partidárias. Então, respondendo à pergunta, nós vamos nos preparar para ter candidatura própria, mas a candidatura própria acontecendo não afastará a postura do partido de estar apoiando a governabilidade de um governo que foi eleito e que o Brasil precisa dessa estabilidade para que possamos avançar na economia, na política, principalmente no campo social, na geração de empregos, na eliminação das enormes desigualdades sociais que o Brasil ainda tem. Ok, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos vocês.